Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Bom, meus amados irmãos, hoje temos aí um tema tremendo, né? Vamos mostrar 5 tópicos, né? 5 verdades bíblicas porque não acreditamos que a ressurreição dos mortos é para esses dias, para o futuro, e muito menos na visão do sistema religioso do cristianismo tradicional. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco, tá bom, queridos? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, comentem à vontade, comentário é engajamento, tá legal? E compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem, tá legal? Bom, e também se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar esse sininho aí embaixo, pronto, que o YouTube vai te avisar. Vamos falar do livro rapidamente, tá aí o nosso livro, inclusive eu quero linkar aqui o anúncio desse livro com o nossa primeira live lá no aplicativo chamado TikTok, é bem conhecido. Vamos instalar na quarta-feira agora, se não me engano, dia 22, vamos estar junto a partir das 20 horas e nós vamos falar, entre vários temas em graça, nós vamos falar do nosso livro, mais um pouquinho aí dessa segunda edição que está chegando aí para vocês, tá legal? Então, queridos, não percam, na quarta-feira, a partir das 20 horas, quero convidar todo mundo aí que nos segue aqui no YouTube, que também vai lá no TikTok e comece também a nos seguir, que vamos fazer muitas coisas por lá, tá bom, queridos? Tá legal? Mas não deixe também de adquirir esse livro aí, entre em contato comigo agora mesmo para saber como é que você vai fazer para adquirir esse livro que tem sido fonte de libertação, né? E fonte também de debates aí em vários fóruns que eu estou sabendo. Pessoas que levaram aí esse livro estão aí, né? Tomarem mesmo que dê burburinho. É para isso que ele foi criado. Então vocês vão entender nesse livro aí como foi manipulada essa doutrina. E claro, vai se livrar dela, porque eu mostro nuances bíblicos, tá? E também verdades históricas de como foi mudando ao longo dos anos, dos séculos, essa doutrina. Tá legal, queridos? Está aí. E as nossas apostilas, tá bom? Nós estamos vendo aqui uma maneira diferente de estar minimizando aí para vocês, para que todos vocês possam adquirir as nossas apostilas. Vocês vão saber disso aí um pouquinho mais tarde, mas está disponível aí. Nós temos 6, tá? Nós temos 6 apostilas hoje. Cada apostila são 10 temas. Lembrando sempre que essa apostila, elas são um resumo, né? Ou seja, é um esboço das nossas mensagens aqui, principalmente para quem aí deseja se inteirar, né, da palavra, né? Tá bom, abençoados? Tá aí? Me procurem, eu vou passar para vocês lá no nosso site que nós criamos, tem lá divulgando, né, as nossas apostilas para você saber em relação a como você vai fazer para adquirir. E também vocês podem me procurar no WhatsApp que já está passando aí. Se você não teve acesso ainda, eu vou passar para você. O nosso WhatsApp é isso aí. Tá legal? Tá bom, querido? Então, TikTok, quarta-feira, livro, segunda edição. E as nossas apostilas estão aí para agregar valores à graça do Senhor. E nada disso é de graça, né, queridos? Nós sabemos que tudo tem um custo. E, infelizmente, a gente tem que colocar esses custos aí nisso aí que nós estamos apresentando para vocês, tá legal? Então, abençoado, eu acho que começando agora a mensagem, a cereja do bolo, eu acho que aqueles que já nos acompanham aqui no canal sabem do nosso posicionamento em relação às profecias bíblicas, né? Nós cremos que toda ela está cumprida, ou seja, não tem nada para se cumprir mais na palavra, na escritura. E que o evento ocorrido no ano 70, que foi a invasão romana a Jerusalém, destruindo-a completamente, a queda do templo, foi o último dia de toda legislação do Israel bíblico, que foi a nação santa e a lei de Moisés. Depois desse acontecimento, nós sabemos que houve a dispersão do povo que vivia naquela região, oriundos, né, ali das 12 tribos, né, de Israel, elas foram dispersas no mundo, ficaram vagando, até que em 1948 eles conseguiram ali, através de um gesto político da ONU, conseguiram estabelecer ali um local para a vinda desse pessoal aí, que ficou espalhado. Então, nesse meio tempo,
foi se perdendo muitas coisas. E dentre elas, se hoje você perguntar a um israelita, a um judeu, qual é a sua origem, ou seja, a sua tribo, né? Eles não saberão responder, perderam parte de sua cultura. E eu acredito que futuramente, né, por mais que haja avanço tecnológico, será impossível determinar que fulano é da tribo tal e eles vão continuar a sua história, tá bom? Então, abençoado, nós cremos que isto ali, quando aconteceu essa queda do templo, foi justamente essa legislação que veio abaixo. Toda a legislação do Israel bíblico, que foi a nação santa, né, a conhecida nação de propriedade escolhida, exclusiva de Deus, né? E o que veio abaixo, André? Toda a lei de Moisés. Como Yahshua mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 2, dizendo que não ficaria nada que não viesse abaixo no templo. E nós cremos desta forma ser o fim da era presente e o início do porvir, onde vivemos hoje, e esse porvir é marcado pelo quê? Pela entrada no mundo do reino de Deus. Um reino não visível e não palpável, porém glorioso e eterno para aqueles que creem. E um dos eventos que ocorreria na vinda de Yahshua foi a ressurreição dos mortos. Então nós vamos hoje apresentar para vocês 5 tópicos, né? Porque acreditamos que a ressurreição ela já é um evento ocorrido, tá bom? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Então, abençoado, por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então, neste primeiro tópico, né, porque cremos que a ressurreição do último dia já ocorreu na queda do templo em 70 DC, né, na primeira era cristã, não em 1970, tá bom? 70 depois de Cristo. Porque foi uma ressurreição no âmbito espiritual. Esse é o primeiro tópico. Meus irmãos, todos os que morreram em seus pecados antes da queda do templo, eles estavam sujeitos ao pecado, à segunda morte, até que se fizesse algo. A morte pela entrada do pecado no mundo foi registrada na queda do homem por Adão. Nós temos as seguintes referências que provam isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 5, 12, que nós vamos ler, tá? Romanos também no capítulo 5, mais na frente, nos versículos 18 e 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. E vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz o texto. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, meus queridos, essa morte foi a causa da morte espiritual. O pecado que foi gerado nessa morte causou a morte espiritual, conhecida como a segunda morte, que é o quê? O afastamento da comunhão com Deus. Inclusive, foi uma das ordens que Deus deu a Adão enquanto este estava vivendo ali, né, no jardim do Éden. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao versículo 17, que diz o texto: Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E todos sabem que Adão transgrediu essa ordem expressa por Deus. Então a transgressão da ordem foi a causa, e não o fruto, que muita gente às vezes atribui ao fruto, né? Inclusive isso aí a arte, por exemplo, o pessoal que vive da cultura e da arte, existe até peças teatrais falando sobre isso, né? Quadros pintados que se referem à maçã, né? Não diz nem que é maçã o texto. Então, amados, essa morte não foi uma morte física, porque Adão continuou vivo, morrendo mais tarde por velhice. Portanto, esse afastamento, essa transgressão, gerou a morte espiritual, conhecida como a segunda morte. Então, depois, atenção no que eu vou falar, através da entrada, né, da legislação judaica, a entrada da legislação mosaica, os nascidos em Israel
e os gentios convertidos prosélitos teriam acesso ao perdão dos pecados. Porque até então, de Adão até Moisés, não havia ainda legislação mosaica em vigor. Né? O homem andava pelo mundo sem eira nem beira, sabendo se estava transgredindo ou não. Não sabia, não tinha nada escrito, né? Então, quando houve a legislação mosaica, ela entrou no mundo, ali deu-se o quê? Que todos aqueles que fossem nascidos de Israel teriam acesso ao perdão, desde que, claro, se arrependessem. E esse perdão era feito uma vez por ano dentro de Israel, com o ritual de sangue que vocês conhecem, né? Matava-se o animal, juntava-se o sangue desses animais e fazia ali a aspersão, né? Ou seja, a lavagem do pecado. Porém, passavam-se os dias e o povo de Israel continuavam a macular a aliança proposta por Deus. Continuavam transgredindo. E estes que morriam sem acesso a esse perdão eterno, tá? Por quê? Porque eles tinham que esperar. Então, se o sujeito ali passou daquele dia, daquela comemoração da purificação dos pecados, no outro dia ele transgredisse, ele teria que esperar no outro ano, mais uma vez o sumo sacerdote entrar no templo, né, com todos aqueles elementos para fazer a expiação dos pecados do povo. Então é possível. E nesse meio tempo, se essas pessoas morressem, né, estes estavam sujeitos à segunda morte, porque teriam que esperar e não tinham como esperar, tá? E onde, a pergunta que eu faço para você, e onde ficavam os espíritos daqueles que morriam nesse período até o ano 70? Onde ficavam? Em sepulturas, né, na sua cova, ou Hades em grego, ou no Sheol em hebraico, que todas essas palavras quer dizer inferno. Por isso nós temos um livro que esclarece isso muito bem, esperando, né, eles ficavam ali, o sujeito morto, né, esperando que fizessem alguma coisa por ele. E existia realmente, né, profecias que diriam que esse Messias viria e faria justamente esse perdão desses que morreram. E o Messias prometido para Israel, após verter o seu sangue na cruz e derrubar o templo no ano 70, pôde assim, ao mesmo tempo que estava caindo a legislação, pôde assim ressuscitar a todos, né, que morreram até aquela data. Evento este conhecido como a ressurreição do último dia. E assim seguiam, né, automaticamente, ressuscitavam, assim seguiam para o julgamento final, para receberem ali, segundo o que fizeram, segundo as suas obras, né? Receberam ali o segundo as suas obras. Tá entendido, abençoado, esse primeiro tópico? Então, no Novo Testamento, nós encontramos vários versículos onde afirmam também, esse é o segundo tópico, que o corpo da ressurreição é um corpo celestial e não terreno, muito menos parecido com o corpo de Cristo ressuscitado, que inclusive nós temos aqui nesse canal a diferença que tinha entre o corpo de Cristo, né, e o corpo justamente dos ressuscitados aí no ano 70. Nós cremos, queridos, que todos foram inseridos neste corpo, tá? E no ano 70 se deu essa transformação. Os mortos até essa data foram ressuscitados e julgados e entraram no corpo celestial. A ressurreição dos mortos, quando o julgamento acontecia, ali se recebia o corpo celestial, o corpo espiritual. Enquanto que os vivos que passaram por esse período, né, no ano 70, foram transformados em vida e inseridos nesse corpo espiritual ou no corpo celestial de Cristo, para entrar então no reino de Deus. E os que nasceram depois do ano 70, que é o nosso caso, já tiveram seus espíritos vivificados, ou seja, não estariam mais sujeitos à segunda morte. Vocês querem ver um exemplo disso? Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, diz o texto: mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão com ele quando ele vier. Então Cristo foi o primeiro e único, e depois, como diz o texto, né? Depois de quê? O que seria esse depois? Depois da morte ser destruída. E qual morte foi destruída? A física? Não, a espiritual, que é a segunda morte. Por isso que nós não morreremos,
Morreremos da morte física, mas da morte espiritual não estamos mais sujeitos, porque estamos no reino espiritual de Deus, sob uma legislação totalmente divina que não é deste mundo. Tá? E a representação da morte é o pecado, certo? E o que dá forças ao pecado? A lei de Moisés. Aí mesmo no verso 56, se vocês lerem, Paulo fala sobre isto. Porém, vamos pegar um exemplo de Romanos que eu achei muito interessante. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 10 e 11. Romanos, capítulo 7, versículo 10 e 11. Diz o texto: E eu morri, assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. E que morte? A física? Não. Porque ninguém se livra da morte física. A morte espiritual. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou. E fez uso deles para me matar. Matar como? Afastamento de Deus. O homem não tinha acesso à comunhão, a não ser uma vez por ano. E se ele se mantivesse ali em plena santidade em suas obras. Não somente as obras no que tange às questões morais, carnais do homem, como também a essência da lei. Essa então foi pior ainda, que o homem não conseguiu. Inclusive denunciada por Cristo, né, quando esteve no seu ministério. Então, logo para a obra da ressurreição, para que a obra da ressurreição fosse completa, teria que matar a morte espiritual. Está entendendo? Porque não adiantaria nada ressuscitar se não a morte espiritual estivesse viva. E Cristo foi além, destituiu a lei de Moisés e com isso retirou o aguilhão. Agora sim, abençoados, vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, nesse estudo maravilhoso sobre ressurreição. Fica aí, abençoado, até o final, não dorme não, tá? Diz o texto: o pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Olha aí, queridos. Então, derrubou todas essas duas coisas, o pecado deixou de ser contra nós. Ele ficou preso no âmbito da carne. Então, hoje já não fere mais, porque foi destituído a força disto. Por isso que encontramos no verso 26 a seguinte frase. Olha só, no verso 26 diz, de 1 Coríntios ainda, capítulo 15: E o último inimigo a ser destruído é a morte. E ele foi destruído? Foi. Por isso que o sistema religioso ainda está esperando isso aí acontecer. Tá? Por esta razão, nós, os que cremos, nós, os que nascemos, cremos primeiro, né? Nós, os que nascemos após a queda da lei de Moisés, nascemos com nossos espíritos o quê? Não mais sujeitos à segunda morte, que é o espírito vivificante. Entenda o porquê do corpo de ressurreição, né, que nós falamos é espiritual. Agora, no versículo 44, 43 e 44 de 1 Coríntios capítulo 15, diz o texto: Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Isso aqui é abençoado antes do ano 70. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Paulo fala aí de corpo parecido com o de Cristo, um corpo parecido com esse físico. Pois assim como há corpos naturais como os nossos, também há corpos espirituais. E o que seria um corpo espiritual, querido? Eu não faço a menor ideia. Porque nós não temos capacidade de argumentar coisas espirituais no âmbito espiritual, porque nós não estamos no âmbito espiritual. Nós temos uma leve impressão. E o que é o corpo espiritual? É algo que possa se tocar materialmente? Claro que não. Versículo 45 agora vai nos ajudar a entender esse posicionamento. Tá aí, diz o texto: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A lei foi para a alma, para o corpo de carne, e o último, a graça, para espíritos que creem, espíritos vivificantes, igual a você, igual a mim. Então, logo antes da vinda de Yahshua, era o primeiro homem, alma vivente, tudo para a carne, como a lei de Moisés, né? Como a lei de Moisés falava, né? E depois seria o quê? O espírito vivificante.
E este evento foi a queda do único lugar no mundo para perdão dos pecados. Qual foi o único lugar no mundo onde se poderia ser perdoado os pecados? Senão o templo, debaixo da legislação de Moisés. Sim ou não? Será que antigamente um gentio, antes do ano 70, antes da vinda de Jesus, será que antigamente um gentio poderia erguer uma igreja e dizer que essa igreja serve a Deus? Essa igreja poderia, se fosse possível, claro, hipoteticamente falando, será que essa igreja poderia entrar em condenação? Não. Essa igreja poderia transgredir? Não, porque não estava debaixo da lei de Moisés. Quem estava debaixo da lei de Moisés? A nação de Israel. Vocês estão entendendo, abençoado? Por isso que dizemos que ali ter havido a vinda do Senhor, com a ressurreição dos mortos, que receberam corpos o quê? Celestiais, e assim puderam entrar no reino eterno de Deus. Estamos entendidos quanto ao segundo tópico? Vamos para o terceiro? Irmãos, o terceiro tópico nós vamos informar, mediante a tudo que vimos até agora, que a ressurreição dos mortos para os vivos daqueles dias foi uma figura de linguagem. Ou seja, ninguém viu túmulos se abrindo, ninguém viu mortos ressuscitando, como espera de fato acontecer o sistema religioso do cristianismo tradicional. Irmãos, primeiro, seria inimaginável ver todos os mortos se levantando de todos os lugares do mundo, das mais terríveis mortes, principalmente se for igual ao corpo de Cristo, que trouxe as suas chagas à vida. E para muitos, queridos, a imagem de Cristo, até os dias de hoje, tem a mão furada, sabia? Até hoje eles pensam. Vocês já ouviram a música do Sistema dizendo: o homem das mãos furadas está passando por aqui? Não tem um. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Não tem um corinho, um hino, né? Então eu acho que tem até muitos dizendo assim: olha, se Cristo não tiver as marcas e as chagas, eu não vou acreditar que é o Cristo. Vou acreditar que esse é o anticristo. Amigos, isso é um verdadeiro absurdo e um caos de tantos corpos que teriam que estar hoje ressuscitados. Não digo hoje, né? Segundo nós hoje, mas segundo o sistema para o futuro. Segundo a Bíblia, ela não dá margens para que imaginemos isto. Vamos ver o que a palavra diz? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Não dorme não, abençoado, acorda aí. Diz o texto: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meus queridos, esse texto foi escrito antes do ano 70. Portanto, a legislação mosaica estava de pé, sendo que já estava havendo transformações nesse tempo, como eu estou mostrando na mensagem que eu falo sobre esse momento de transição de 40 anos. Não percam, abençoado, é importante vocês verem essa mensagem, para vocês entenderem esse tempo que Paulo escreve isso, porque senão nós vamos imaginar que isso está acontecendo nos dias de hoje, e não está. Era naqueles dias. Então diz ali o texto que estavam mortos nos pecados, né? E ele vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso aconteceu como? Na ressurreição dos mortos. Depois Paulo, em uma passagem, fala, se acho que é Coríntios ou Tessalonicenses, fala assim: nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Porque dizendo que quem passasse em vida pelo ano 70 seria automaticamente ressuscitado, porque esse já se encontrava afastado, né? Por causa justamente da transgressão. E a cédula aí, no caso que Paulo fala nesse texto, era o quê? A lei de Moisés, a qual de alguma maneira naqueles dias nos era contrária a eles, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, substituindo uma lei que era para a carne, e agora transformou essa nova aliança em uma lei espiritual e incorruptível. Tá bom? Por isso que ele teve que tirar o pecado do mundo, para que essa aliança se tornasse incorruptível, porque nada, nem ninguém mancha a aliança de Deus que ele tem com você. Guarda isso.
Tá bom, abençoado? Então esse texto que nós lemos, ele não se cumpriu de forma literal. Aqui é usada claramente figuras de linguagem. Porém, não quer dizer que não seja verdadeiro. É totalmente verdadeiro e eficaz. Inclusive, queridos, naqueles dias, conforme eu falei, nem se a gente quisesse abrir uma igreja Assembleia de Deus antes do ano 70, seria considerado por Deus. Muito menos poderíamos transgredir a lei, porque a lei não foi dada aos gentios. Só se a gente fosse lá em Jerusalém, né, em que o sumo sacerdote colocasse a mão, então fazia a purificação de água e se tornaria ali um prosélito. Tá bom? Irmãos, por isso que a ressurreição dos mortos para os vivos daqueles dias foi uma figura de linguagem. Como também a própria vinda do Senhor nas nuvens, com poder, autoridade e grande glória. Não foi um evento visível, e muito menos para se pedir provas disto nos dias de hoje. Não é verdade? Porque o sistema religioso, quando nós falamos isto, pela ignorância, nos perguntam assim: ué, mas ninguém viu sequer um morto saindo da cova. Ninguém viu o Senhor vindo nas nuvens. Como isso ocorreu que você está falando, André? Então nós respondemos o quê? Aconteceu no mundo espiritual, não visível, mas real do que eu e você. É isso que nós temos que responder a essas pessoas. Vamos ao quarto? Vamos correr devagar, tá? Vamos ao quarto tópico, porque falamos que a ressurreição ocorreu no último dia. Tá? A ressurreição ocorreu no último dia. Por que nós falamos isto? E o último dia já aconteceu. Vamos provar isso? João, capítulo 6, versículo 39 e versículo 40. Espero que vocês estejam gostando. Já deixa o seu like aí, tá bom? É importante. Se inscreva no nosso canal também. Tá? Principalmente se você tem ficado chateado com as nossas mensagens, tem te feito aí pensar, né? Como eu vejo algumas pessoas aí bem esquentadas, né? Inclusive algumas até desferem aí a sua irritação com aquilo que nós falamos. Mas procure, busque, né? Seja elegante, busque pelo menos. Não fica somente na superficialidade lá do que o teu pastor fala. Vamos ler o texto. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí. Jesus, queridos, nessa passagem estava ensinando, ou Yahshua, como queiram, tá? Tem muita gente que fala assim: André, Yahshua, fale Yahshua, tá bom, fale Yahshua também, tá? Então, nessa passagem, ele estava ensinando que aqueles que creem nele passariam a fazer parte de sua igreja e seriam ressuscitados espiritualmente naquele momento, no último dia. Por que igreja, queridos? Porque ela foi a igreja foi a que substituiu o templo, sendo que no âmbito espiritual. Por isso que nós falamos que nós somos o templo, não o cercado, né, de 4 paredes. Não, ali não é templo. Ali pode ser no máximo uma congregação de uma reunião da congregação dos santos feitos perfeitos. Tá bom? Então essas pessoas seriam ressuscitadas espiritualmente naquele momento. Quando? No último dia. E esse último dia nós já vimos aqui no canal, querido, exaustivamente, que a Bíblia fala de 2 eras ou de 2 tempos, né? A Bíblia fala da era do presente e da era do porvir. Sim ou não? Não é isso que nós temos visto aqui no canal? 2 tempos. Os que estavam vivos na era presente, que durou até a queda do templo, estes foram transformados em vida através do corpo de Cristo, que morreu e ressuscitou. Por isto que o corpo de Cristo foi especial. E não haverá nenhum corpo igual ao do nosso Senhor. Ele foi o primeiro e o último, né? O primeiro e único, o alfa e o ômega. Porém, ainda tinha remanescentes, existiam os remanescentes, os que morreram antes. Então seria uma injustiça se não fosse feita justiça aos mortos. Estes passariam pelo último dia, o dia do juízo final, para aquela era. Então estes foram ressuscitados para este evento, enquanto os vivos bastaria crer. Veja o que Paulo disse sobre isto que eu estou falando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13 e 14, glória a Deus por isso.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. O que nós temos falado aqui em relação... André, como é que eu posso ter certeza que eu sou um filho da salvação, que eu realmente sou uma pessoa predestinada ao reino de Deus, né? Vamos dizer assim, colocando aí, porque essas expressões aí, elas, a bem da verdade, não existem, tá? Isso foi criado pelo sistema religioso. Veja bem, queridos, nós temos sempre falado que basta crer e falar. Então, o nosso procedimento aqui é eu estou falando para vocês agora daquilo que eu creio. Porque eu criei, por isso falei. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, aí entra o quê? Nos ressuscitará uma coisa para o futuro. E nós sabemos que esse futuro durou até quando? O tempo de uma geração. Por isso que nós não podemos trazer essa 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, para os dias de hoje. Nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Está entendendo, irmão? Por esta razão, cremos que a ressurreição de fato ocorreu nesta época. E aconteceu de quê? De maneira espiritual, quando o reino de Deus entrou no mundo com poder, autoridade e grande glória. É por isso que a aliança feita espiritualmente, né, como diz o texto, né, é de melhores e superiores promessas, porque ela não passa por isto. O que passa por isto está preso nisto. Por isso que morre. Está entendendo, abençoado? Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E neste reino só se vive neste corpo que é espiritual. Invisível, porém, mais real do que eu e você. Por que é mais real? Porque é eterno. Por que é real? Porque não se vê. E o que se vê? O que você vê hoje, amanhã você não vê mais. Se hoje estamos nesta geração nossa hoje, amanhã não estaremos mais aqui. Logo, este mundo passa. O mundo será eterno, mas as gerações passam. Está entendendo, meu querido? Vamos ao quinto e último tópico. Tá legal aí para você? Espero que você esteja entendendo, tá bom? E o quinto tópico esteve inserido o tempo todo em todos os outros 4 tópicos que eu abordei nessa mensagem. Que o reino de Deus, como a ressurreição, não se vê, porque são elementos espirituais e não palpáveis. Nós cremos que a ressurreição dos mortos é uma parte central da inauguração do reino de Deus, que começou com a ascensão de Cristo e culminou na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Esse tempo foi conhecido como o tempo da transição, um tempo onde estava nascendo o novo e morrendo o velho. Isso é muito importante você ver essas mensagens aí. São 3 partes, né? Temos mais aí. Eu sinto que o pessoal às vezes fica um pouco meio exaustivo, né? Ver as mensagens por parte, porque às vezes nós tornamos isso repetitivo, até para que você consiga fixar legal aí o que nós estamos querendo passar para vocês. Mas vá lá e assista esse tempo de transição, tá bom, querido? Vou deixar nas descrições deste vídeo para que você veja as 3 primeiras partes. E essa semana vamos ver mais partes importantes, tá bom? Irmãos, eu poderia citar aqui algumas passagens, mas vou citar uma em especial, tá? Que linka a ressurreição para a entrada no mundo do reino de Deus, que é espiritual. Vamos ver? Daniel, capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Diz o texto: muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Então, abençoado, isso é uma prova de que a ressurreição, né, o reino de Deus é espiritual e não visível. Então, abençoados, apresentamos nesta mensagem 5 argumentos para justificar que a ressurreição dos mortos biblicamente já ocorreu. Não ocorrerá. Não haverá ressurreição dos mortos. Não haverá. Pode ser que haja, né, abençoado, uma ressurreição de corpo
igual houve com Jairo, igual houve com... Desculpe, a filha do Jairo, igual houve com Lázaro, né? A viúva de Sarepta, né, o filho dela. Porém, essas pessoas experimentaram a morte novamente. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer isto. Porém, ressurreição dos mortos, como se imagina escatologicamente, de maneira nenhuma. Então nós começamos essa mensagem dizendo que acreditamos que todas as profecias bíblicas já foram cumpridas. Falamos isso. Principalmente a de que a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo, na primeira era, marcou o fim da era presente e dando início ao reino de Deus. Acreditamos que a ressurreição dos mortos é um evento que já ocorreu no âmbito espiritual e que todos que morreram antes da queda do templo estavam sujeitos à segunda morte, mas a ressurreição possibilitou a eles a vida eterna. Os argumentos apresentados nesta mensagem são baseados em passagens bíblicas como Romanos capítulo 5, versículo 12, que indica que o pecado de Adão gerou a morte espiritual. Mencionamos também Gênesis capítulo 2, versículos 16 ao 17, que mostra que a morte não foi física, mas sim um afastamento da comunhão com Deus, tanto que após essa transgressão Adão é expulso, né, do jardim. Argumentamos que a entrada da legislação mosaica permitiu o perdão dos pecados, mas somente uma vez por ano, através dos sacrifícios dos animais e a aspersão de sangue. Os que estavam afastados dessa aliança, se quisessem cumprir essa aliança terrena dada a Israel, a legislação mosaica, teriam que se tornar prosélitos, né, através de uma cerimônia chamada ablução, né, se não me engano. Eles eram como se fossem batizados e eram conhecidos como prosélitos, tá? Se você quisesse, nesse tempo aí, antes do ano 70, abrir uma igreja aí, vamos dizer, uma igreja metodista, lá vamos dizer ali na época da Síria, que a Síria dominava a Babilônia, você quisesse, você não estaria fora dessa aliança, você não poderia participar, você não poderia nem transgredir, porque transgredir era lei. Nós estamos falando de Bíblia. E a morte, vimos também que a morte de Yahshua na cruz e o aspergir do seu sangue junto com sua ressurreição, né? Portanto, isto possibilitou a salvação daqueles que não tiveram acesso a ela antes de sua ocorrência. Vocês vejam que a ressurreição dos mortos está ligado totalmente ao Antigo Testamento, queridos. Não no Novo. Isso não tem nada a ver trazer esse conceito para os dias de hoje, tá? E só lembrando, tá, que enquanto a lei permaneceu de pé, atenção, ainda era necessário o arrependimento para o perdão dos pecados, tá? Com a retirada desta lei, o pecado perdeu suas forças, ficando limitado somente à carne, não subindo ao mundo espiritual que cremos que já está em nós. O que fica aqui, fica aqui. O que fica aqui, o que faz aqui não vem para cá. Por isso que você não pode andar segundo aquilo que você vê. Porque você vê coisas boas, mas vê coisas más também. Tá entendendo? Porém, hoje, infelizmente, para muitos, isso é uma utopia total. Tem gente que chama de maluco. Devido à ignorância das doutrinas futuristas do cristianismo tradicional. Querer trazer a ressurreição dos mortos, um conteúdo totalmente do Antigo Testamento pertencente à tradição judaica, é um absurdo. Porém, as pessoas acreditam nisto, né, nas doutrinas futuristas. Acreditam que o reino de Deus ainda não está presente no mundo. Muitos ainda dizem que não vem nada, né, que comprove que o reino de Deus está entre nós. Falam assim, hoje acontecem muitas coisas ruins, como é que vocês falam que o reino de Deus está entre nós? Então, amados, o pensamento deles são, na verdade, visões mundanas pregadas por esse sistema, que cegam as pessoas a acreditarem que esse mundo não tem solução, pois está fadado ao fim. Não é verdade? Não é isso que eles creem? Olha como isso funciona psicologicamente na mente de uma pessoa. Ela anda por aí achando que o mundo vai acabar a qualquer momento. Então essa pessoa não pode produzir coisas boas. Não pode, queridos. Por isso que quando eles dá o poder a essas pessoas, né, cristãs, o pior chefe que existe hoje é o chefe que é crente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. São os piores, porque eles veem que tudo está mal. Meus irmãos, isso não é verdade. As pessoas que são doutrinadas por esse tipo de ensino se tornam contrárias ao Cristo do reino. Se tornam anticristos sem saberem. E vão tornando o mundo cada dia pior, pois os maiores horrores cometidos na história humana
vieram justamente das pessoas que se dizem ser cristãs. Não entendem por que existe o mal e se tornam mal por causa disso. Não entendem o que está por trás do mal, senão a correção para nos tornarmos melhor. Eles não entendem que o mal é uma correção para nos tornarmos melhor, de ser uma pessoa melhor para o nosso próximo. Pois essa era a essência da lei. A lei de Moisés foi dada ao homem por isso, por causa da essência. Por isso que Jesus acusava os fariseus de fazerem bem a letra. Porém, a essência, eles eram os piores humanos. A geração de Jesus foi considerada a pior geração que houve. E hoje nós estamos pregando o evangelho consumado, que tem ajudado muita gente sofredora dentro do sistema religioso. Saíram de lá e hoje conseguem enxergar o reino de Deus com clareza, porque creram e falaram. Pessoas felizes que lutam todos os dias contra o mal que está na carne e suas vontades. E lutam com a arma certa, com conhecimento e sabedoria, exalando o bom perfume de Cristo ainda para aqueles que estão do lado. Sabedoria que vem do reino e que hoje opera no nosso meio através do corpo espiritual de Cristo, inserido em nossa mente e ativado por conhecimento. E vamos combatendo o nosso bom combate, cada um com as suas situações, porém transformando as situações em oportunidades para trazer a este mundo visível, a este mundo material, um pedacinho do mundo espiritual que estamos inseridos. Por isso, irmãos, não podemos dizer que estamos enfermos, nós temos que dizer que somos curados. Por isso não falamos que não há jeito, que não tem solução, temos que falar que tem jeito, que tem solução. Falamos que vivemos os melhores dias, pois reinamos a cada momento. Esse é o Evangelho do Reino. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem e mais uma vez eu reforço a ideia de estarem preparados para falar dessa palavra para as pessoas, para que não haja dúvidas ou confusão, porque é uma palavra muito poderosa, que de certa forma vai destruindo o mundo religioso das pessoas. E se você não souber entender para falar e ter base bíblicas, pode não ser uma experiência boa, pode não ser uma experiência completa. Agora, quando você sabe onde está escrito, por que está escrito, para quem foi escrito, quando domina os originais, pelo menos nas palavras principais, quando entende de tempo, quando entende de cultura bíblica, tudo vai ficando mais claro. E por isso que estamos deixando para vocês as nossas apostilas e o nosso livro. Porque eu sei que você vai precisar, principalmente se você tem seriedade com essa palavra. Agora, se você for um outro aí, igual fala aí o pessoal, né? Recebeu de graça dá. Então, fica na tua aí. Agora, se você for mais um, né, conforme eu falei, fica pessoas aí dizendo que esse sistema, infelizmente as pessoas que chegarem a ti terão uma experiência amarga. Tá bom, queridos? Porque eu falo para você, eu busco aquilo que eu sei, aquilo que o Senhor me entrega, eu vou buscar, eu vou lapidar, eu vou fazer a minha parte. E eu tenho certeza que eu vou continuar retirando as pessoas que são reféns, nossos irmãos, né, que são reféns desse sistema prisional religioso. Tá bom, abençoados? Então eu vou ficando por aqui, mais uma vez aí lembrando que quarta-feira estaremos lá no TikTok e seria um prazer te encontrar por lá, tá bom? Quarta-feira às 20 horas. E vamos seguindo aqui com os vídeos no YouTube. Tá bom? Graça e paz agora e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.